Seja bem-vindo à palestra online de ferramentas de gestão para salões de beleza e cabeleireiros. Hoje a gente vai falar sobre os principais itens que você precisa se preocupar quando o assunto é a gestão do seu negócio. Eu sou o Rafael Ávila, um dos sócios da Luz, e vou estar aqui hoje para te explicar o que a gente acredita ser essencial quando você quer fazer o gerenciamento financeiro, de estoques, de clientes e de funcionários do seu negócio. Então vamos começar. O primeiro ponto que a gente gosta de falar muito quando a gente está pensando em salões é por que você precisa pensar na gestão do seu negócio. O primeiro ponto, e um dos mais importantes de todos, é porque não é só de talento que vivem os bons negócios. Você que é um excelente cabeleireiro, você que é uma excelente manicure, abriu o seu negócio, só essa habilidade que você tem não garante que o seu negócio vai para frente. Você precisa pensar em assuntos essenciais de gestão para fazer com que o seu negócio vá para frente. Só saber cortar cabelo não vai garantir que você tenha lucro no final do mês. O segundo ponto é que você pode ser o dono do negócio, mas se você não tiver uma equipe ou pessoas, ou você mesmo, pensando na gestão do negócio, ele pode ir por água abaixo. E é o que a gente gosta de falar, né? Excelentes profissionais costumam fechar as portas quando não pensam na gestão. E a gente não está falando isso à toa, não. A gente aprendeu ao longo da nossa história, atendendo milhares de empreendedores no Brasil inteiro, que muitas vezes salões de beleza, cabeleireiros e empresas que trabalham com bem-estar e saúde acabam deixando a desejar em alguns assuntos. E eles fazem isso principalmente por três motivos principais. O primeiro, a gente viu diversos casos que não tem controle nenhum. Essa galera está perdida. Então, se você quer se preocupar com o seu negócio, você precisa se preocupar com a gestão e, para isso, você precisa ter ferramentas de gestão para te ajudar no dia a dia. O que leva a gente ao nosso segundo grupo de pessoas, que são as pessoas que fazem esse controle essencialmente com papel, controles de papel, caderninho, agendas e coisas do tipo. Esse grupo de pessoas, muitas vezes, vai ter um retrabalho enorme de lançar esses dados e informações de entradas de clientes, de funcionários, para uma planilha ou para algum tipo de ferramenta um pouco mais sofisticada. Isso gera retrabalho. Ou quando não gera perda de informação. Então, toma muito cuidado se você está controlando o seu salão com caderninhos e agendas, porque muito provavelmente você vai acabar perdendo informações importantes como uma entrada de um cliente. E isso gera para você uma visão relativamente errada no final do mês. Então, toma muito cuidado se você está nesse segundo grupo. E o terceiro grupo, e também um grupo muito importante, é o grupo que está acostumado a usar sistemas. Normalmente, a gente fala que sistemas, quem está usando o sistema hoje, ou está reclamando que ele não é exatamente como aquele gestor gostaria que ele fosse, ou ele está procurando um sistema novo. Então, toma muito cuidado se você usa sistema, porque normalmente são sistemas um pouco mais estáticos que não te permitem tantas atualizações assim. Se você se inclui nesse caso, você pode pensar ainda em outras soluções melhores. Se o seu sistema for especial, for muito bom para você e você não quiser uma outra solução, mas você precisar de alguma ajuda em algum item específico, existem ferramentas bem didáticas e específicas para isso. Aqui na Luz a gente indica muito o uso de planilhas para resolver problemas pontuais, como problemas de fluxo de caixa, de controle de estoque, de controle de clientes ou mesmo de controle de funcionários. E por aí vai. E acaba que, se você está num desses três primeiros grupos, você acaba chegando no quarto ponto, que é a falta de análise. Se você não está analisando as informações de gestão do seu negócio, do seu salão de beleza, do seu salão para cabeleireiros, você provavelmente vai ter um problema muito sério no final do mês de entender como está a gestão do seu negócio. E quando eu estou falando gestão, para deixar tudo muito simples, é entender como estão as finanças do seu negócio, se você está tendo lucro ou prejuízo, se você tem que fazer um novo pedido de remessa para fornecedores para ajeitar o seu estoque, ou mesmo se você precisa entrar em contato ou não com um cliente antigo que há muito tempo não aparece no seu negócio. E é disso que a gente vai falar agora. A gente vai entrar nos principais pontos e como pensar no seu negócio dentro dessa estrutura geral de gestão. Para isso, a gente indica que você use planilhas. É a nossa solução preferida. A gente acredita que as planilhas são muito fáceis de serem implementadas. Além de serem muito fáceis de serem implementadas, elas são didáticas, visuais, objetivas e qualquer pessoa dentro da sua empresa, seja você ou seu funcionário, tem total capacidade de utilizar isso no dia a dia do seu negócio. Por isso, a partir do uso das planilhas, você consegue pensar nas nossas 3 etapas de gestão. A gente separou as 3 etapas de gestão para qualquer salão de beleza ou cabeleireiro em
finanças e estoques, experiência do cliente e recursos humanos. Se você passar por essas 3 etapas de gestão, você provavelmente vai estar muito mais perto de uma gestão competente de excelência do que 99% dos outros salões de beleza, dos outros salões para cabeleireiros. E é por isso que a gente entra no nosso primeiro ponto, que é o controle financeiro. Dentro do controle financeiro, o que a gente preconiza e é que a gente fala que é o essencial é que você precisa pensar em alguns itens essenciais financeiros, como controle do seu fluxo de caixa, controle de comissões para os seus funcionários. A gente sabe que quando a gente está falando do mercado de salão de beleza e coisas do tipo, existe essa comissão por serviço ofertado, fora o salário dessas pessoas. Além disso, você também precisa pensar em qual o seu capital de giro, quanto você já pagou para fornecedores, ou ainda tem que pagar para fornecedores, e quanto você tem disponível para novas remessas e coisas assim, e por aí vai. Então, quando a gente está falando de financeiro, você precisa pensar desses itens principais. E é por isso que quando a gente fala do financeiro, a gente gosta de falar sempre da nossa planilha de fluxo de caixa para cabeleireiros, versão 2.0. Nela, você vai perceber que você tem diversos tipos de análise. Essa é só uma imagem específica da planilha, onde a gente mostra um relatório de comissão dos seus funcionários. Então aqui a gente já tem separadamente, a partir dos lançamentos que você faz, a comissão a receber de cada um dos seus funcionários mês a mês. Isso já te ajuda, obviamente, a fazer o pagamento no final do mês para eles. E você também tem informações bem claras e precisas de gráficos, né? Então, quais são os principais gráficos que envolvem a área financeira do seu negócio? Nesse caso, a gente separou o número 1, análise financeira, onde você tem receita, despesa e lucro, que é muito importante, talvez o item mais importante. E embaixo você tem mais 2 gráficos que também são muito importantes, que são de receitas reais e despesas reais. Assim você consegue ver numa linha se você está crescendo receitas ou se você está tendo receitas cada vez menores, e o mesmo vale para as despesas. Isso é muito importante. O segundo ponto que a gente falou é o controle de estoques para salões de beleza, controle de estoque para produtos de beleza. Nesse item você precisa entender qual o seu estoque total, quais são os seus fornecedores, que tipo de produtos você tem em estoque. Além disso, qual é o estoque mínimo para cada um desses produtos. Então, se a gente está falando de um controle de estoque básico e você sabe que você vende 10 shampoos por dia, se você tem um estoque de 100 e você demora 5 dias para receber seus estoques, quando você tiver 50 shampoos, você precisa fazer um novo pedido. Senão você pode ficar sem shampoo e isso pode desagradar algum cliente seu. Então o controle de estoques ele tem tudo a ver com a gestão do seu negócio, com você deixar o seu cliente satisfeito e, obviamente, no final das contas, com você ter lucro e vender cada vez mais. Você precisa saber fazer isso muito bem. E você faz isso através de uma planilha também, a nossa planilha de controle de estoques para salões de beleza. Essa planilha já está na nossa versão 2.0 e aqui é só um exemplo de relatório de produto. Então, se você tem centenas de produtos, dezenas de produtos, se você quer analisar um produto só, você automaticamente gera isso na nossa planilha e essa imagem aqui mostra exatamente isso. Você escolhe um produto, nesse caso a gente falou um shampoo 500 ml e a partir da escolha desse já vem diretamente para você qual o estoque mínimo dele cadastrado, quantos produtos existem em estoque. Se esse estoque mínimo estiver superior aos produtos em estoque, já vem uma mensagem orientando você a fazer um novo pedido desse tipo de produto específico e por aí vai. Você tem diversas outras informações que você pode trabalhar. E mais uma vez, tudo isso feito de forma extremamente simples. E se você conseguiu controlar bem as suas finanças e o seu estoque, você chegou ao nosso aprendizado número 1. É que você precisa fazer o controle desses itens que são essenciais para qualquer negócio, inclusive salões de beleza e de cabeleireiros. Então, se você controlou seu caixa, seu estoque, você já está preparado para ir para o nosso segundo passo, que é o controle dos clientes, da experiência do cliente. E nesse ponto aqui, você precisa pensar exclusivamente no seu cliente, como ele funciona. Para isso, você precisa entender quantos clientes você tem, qual foi a última visita de cada um desses clientes no seu negócio, que tipo de serviços eles costumam a pedir, qual foi o serviço que eles solicitaram na última vez que visitaram a sua empresa e por aí vai. Você entendendo um pouquinho mais de cada um desses itens, você vai estar mais perto de entender o seu cliente. E a partir desse entendimento, você pode fazer ações promocionais para esses clientes. Então, pensando num cliente que visitou a sua empresa há 50 dias, mais ou menos, um mês, quase 2 meses, você pode pensar, o serviço que ele pediu foi um corte de cabelo.
Só que corte de cabelo, depois de 2 meses, ele já pode cortar de novo. Se ele não voltou para a sua empresa, se ele não voltou para o seu salão, você pode dar uma ligadinha para ele, mandar um e-mail, pensar em como reativar esse cliente. E se você não tem esse controle de gestão bem feito, você nunca vai saber quais clientes vieram, quais não vieram, quando vieram, e você perde esse tipo de informação que é essencial para você fazer ações específicas de marketing, como reativação de cliente, que eu acabei de falar, ou mesmo outros tipos de ação, que poderiam ser ações promocionais, descontos para clientes que são assíduos, cartão de fidelidade que você poderia fazer a partir de 10 visitas, o 11º corte fica grátis e por aí vai. São diversas ações que você pode fazer e com isso fidelizar os seus clientes e com isso ter mais clientes. Dentro da nossa realidade, a gente trabalha com uma planilha de controle de clientes, versão 2.0, que também é para cabeleireiros, feita especificamente para esse segmento e nela você consegue visualizar relatórios de clientes automaticamente. Então você marca o nome do cliente que você quer ver, ele já te dá um relatório se esse cliente ele está ativo ou não. Então um cliente inativo pode ser um cliente que não vai no seu salão há 3 meses, ele não voltou, então ele pode ser um cliente inativo. Além disso, você tem informações específicas desse cliente, como que tipo de serviço ele pediu, qual foi a última visita dele, que tipo de ações você pode fazer, se ele está gastando ou visitando você acima ou abaixo da média de clientes que você tem e por aí vai. É uma série de informações específicas e essenciais que vão favorecer a gestão do seu salão de beleza. E, obviamente, se você entendeu isso, você entendeu que depois dos controles essenciais de estoque e finanças, você entender e fazer ações específicas de marketing para os seus clientes é essencial. Esse é o nosso segundo aprendizado, o que faz com que a gente vá para o nosso terceiro passo, que são os recursos humanos, os funcionários da sua empresa, os seus profissionais de beleza. E é importante que quando a gente fala de profissionais de beleza, você entenda também que tipo de comissões você acordou com eles, que tipo de trabalhos ele já realizou, que tipo de experiência ele tem dentro da realidade do seu negócio, como você pode fazer para entender melhor a qualidade que esse funcionário espera para você, como funciona a aparência dele, como ele se coloca frente ao cliente e também coisas mais operacionais como quando ele entrou para a sua empresa, se ele já saiu dela ou não. Você entender isso do seu funcionário é muito importante. É por isso que a gente tem a planilha de funcionários. Essa é só uma aba da nossa planilha que mostra especificamente relatórios consolidados de se você tem mais funcionários masculinos ou femininos, qual é a média de idade dos seus funcionários, quando eles fazem aniversário e por aí vai. É uma série de informações que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor de como está funcionando o controle dos funcionários dentro da sua empresa. Que tipo de posições ele tem, então quantos cabeleireiros você tem, quantas são manicures e por aí vai. Essa planilha também foi feita especificamente para atender a necessidade de clientes, de empresas que são salões de beleza e cabeleireiros. Isso leva a gente ao nosso terceiro aprendizado, que você não pode esquecer dos seus funcionários. Eles vão ser a imagem que vai ser passada da sua empresa para os seus clientes. Se você não toma conta deles, muito provavelmente eles também não estão tomando conta do seu negócio. E isso pode levar você de uma empresa super bem sucedida no mercado a uma empresa que talvez não esteja tendo os melhores resultados possíveis. Mais uma vez, isso vai levar a gente a um aprendizado geral desses 3 passos. Então, se eu queria deixar alguma coisa na sua cabeça que é gestor de um salão de beleza ou de um salão de cabeleireiros, é que você precisa, controlar sua parte financeira e seu estoque. E nesse sentido, você não pode esquecer de jeito nenhum de alguns pontos essenciais, como necessidade de capital de giro que você tem no dia a dia do seu negócio, controle do seu fluxo de caixa. Então você precisa entender muito bem se o seu fluxo de caixa está sendo positivo ou não, porque é isso que vai dizer se você teve lucro ou prejuízo no final do mês. E além disso, você também precisa entender a sua lucratividade, né? Se você tem uma lucratividade boa, isso vai fazer com que você tenha mais receitas e mais lucro no final do mês e você consegue controlar isso com as nossas planilhas. Além disso, quando o assunto é estoque, você precisa controlar as remessas de novos produtos para a sua empresa. Então, nunca esqueça que o seu estoque pode ser um grande complemento da parte financeira no final das contas. Além disso, o segundo aprendizado essencial que a gente falou é na parte de clientes. Entenda qual foi a última visita, qual foi o último serviço que ele pediu e realize ações pontuais para cada um desses clientes
por e-mail, por telefone ou de outras formas que você acredite serem possíveis e viáveis dentro da sua realidade. E por fim, não menos importante, você precisa controlar os seus funcionários. Eles são parte essencial do seu negócio. Então você precisa entender quais comissões eles têm a receber, se eles estão sendo bem tratados ou não. Eles, bem ou mal, são a imagem da sua empresa, então você precisa se preocupar com eles e pode realizar ações para cada vez mais eles estarem mais bem apresentados e mais bem preparados. Isso vai fazer com que o seu negócio saia de um negócio simples para um negócio extraordinário, para um salão de beleza, para um salão de cabeleireiro totalmente conhecido em todo o Brasil, no seu estado, na sua região, no seu bairro. Se você fizer essas ações, você vai estar mais perto de um negócio de sucesso e é sobre isso que a gente estava falando aqui hoje, fazer um negócio de sucesso. Se você quer ajuda nesse processo, a gente tem um pacote de ferramentas de gestão para salões de beleza e cabeleireiros extremamente completo, com todas essas ferramentas que eu acabei de falar. Para acessar ele, basta você clicar nessa imagem que está aparecendo na tela agora, pacote de gestão para cabeleireiros. Nela você vai ver todos os detalhes da planilha, todas as ferramentas que estão anexas. É um produto realmente completo e ideal para você que está precisando de ajuda na gestão do seu estabelecimento. Se você fizer isso, você vai estar mais próximo de um negócio de sucesso. Eu espero que a palestra de hoje tenha ajudado muito você na sua realidade, no seu dia a dia. Se você quiser assistir outros conteúdos, outras ferramentas, outros vídeos interessantes, basta você se cadastrar nesse botão que está aparecendo agora na sua tela. Também um grande abraço, espero que você tenha gostado. Eu sou o Rafael Ávila, um dos sócios aqui da Luz, e para entrar em contato comigo, basta você me mandar um e-mail em rafael@luz.vc. Tchau, tchau.